Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rivaldo Dantas e este é o nosso sexto encontro com as turmas de nono ano deste período de quarentena, deste período de isolamento social. E o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar, ou melhor, continuar falando acerca de vírgula. Já houve duas webaulas sobre vírgula. Uma falou apenas sobre vírgula e sentido, o poder de sentido da vírgula. E na última aula, nós falamos sobre 5 regras, 5 casos de emprego da vírgula. O que é que nós vamos fazer hoje? Falar mais 5 regras. Eu disse que seria de 5 em 5 para que a gente não atropelasse e não deixasse a coisa complexa. Vamos devagarinho que fica mais fácil. Então, é a primeira regra de hoje, é a primeira regra desta aula que está sendo disponibilizada para vocês em 22 de abril, mas eu vou chamar de sexta regra, porque esta aula é a continuação da anterior, tá ok? Então, como sexta regra, vamos falar o seguinte: a vírgula é empregada para separar o nome da via pública do número do imóvel. É muito fácil. É um dos casos mais fáceis. Lembrando, via pública, rua, avenida, beco, subida, ladeira, travessa, etc. Existem vários tipos de vias públicas, que também podem ser chamadas de logradouros. O que é que nós temos que fazer agora? Analisar pelo menos um exemplo, para ficar bem fácil isso, não é verdade? Vamos lá. O emprego da vírgula, parte 2. Vamos então ao primeiro dos nossos 5 casos desta videoaula, 22 de abril. Emprega-se a vírgula para quê? Como eu disse, para separar o nome da via do número do imóvel. Olha que exemplo simples. A loja fica na rua Dom Muniz, 540. Bem, é lógico que está faltando uma vírgula aí. Quando termina o nome da via, antes do número, coloca-se uma vírgula. E não precisa colocar a palavra número, nem mesmo aquela abreviatura. Abreviatura de número. É só colocar a vírgula e lançar o numeral automaticamente. Diga se essa regra não é facílima. Ok. Então vamos agora para o 7º caso. Vamos usar a vírgula para separar o aposto resumitivo ou aposto resumidor. Tem gente que gosta de chamar resumitivo, resumidor. Na internet você vai ver explicações das duas formas. Tá legal? Esse tal de aposto resumitivo, resumidor, é uma palavra ou expressão, porque pode ser formado por um termo ou mais de um termo, que tem a função, como o próprio nome já diz, de resumir um termo, um trecho maior anterior. Bem, geralmente, eu não estou dizendo que é sempre, geralmente estão na função, desempenham a função de aposto resumitivo ou aposto resumidor os seguintes pronomes indefinidos: tudo, nada ou ninguém. Mas pode ser também uma expressão. Pode dizer assim, todos eles. Olha, todos eles, resumindo o que vem antes. Vamos analisar 2 exemplos para deixar isso mais claro. Caso 7. Emprega-se a vírgula antes do aposto resumitivo, ou aposto resumidor, como queira. Olha o exemplo. Nem distância, nem tempo, nada separa aquela dupla de amigos. Percebam que há aí, no meio da frase, um pronome indefinido que resume 2 expressões anteriores. Qual é a palavra que está tendo a função aí de resumir o que vem antes? Olha, distância e tempo são os 2 termos apresentados e são resumidos por uma palavrinha apenas. Isso. Quem pensou que fosse, melhor dizendo, o nada,
Acertou. Nem distância, nem tempo, nada. Nada reduziu distância, tempo ou qualquer outra coisa que viesse antes. Separa aquela dupla de amigos. Se é um aposto resumitivo, ele tem de ter uma vírgula anterior. Eu acho que é importante, muito importante, dar mais um exemplo para que isso fique bem claro. Então vamos lá. Emprega-se a vírgula antes do aposto resumitivo ou resumidor. Comprei cadernos, lápis, agenda e canetas. Tudo em promoção. E aí, perceberam? Esse está correto, esse está com a vírgula. Olha aí. Cadernos, caneta, lápis, agenda, tudo aí foi colocado. 4 termos foram colocados. E o tudo resumiu todos eles. Antes do aposto resumitivo, vamos empregar uma vírgula sem sombra de dúvida. Tá legal? Caso 8. Minha gente, a regra 8 é uma das mais fáceis de todas. Empregamos a vírgula para isolar. Dá uma olhada no verbo. Quando eu falo isolar, quer dizer uma vírgula antes e uma vírgula depois. Para isolar a data, você vai deixar a data com uma vírgula antes e uma vírgula depois, para isolar a data após citar o nome do dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você cita o nome do dia, aí quer informar a data, essa data fica entre vírgulas. Pode colocar também entre parênteses, mas vamos focar na vírgula, que é o assunto em discussão. Vamos ver um exemplo. Agora, aquele que vocês viram que era facílimo. Emprega-se a vírgula para isolar a data após o nome do dia. O crime ocorreu segunda, 20, em Recife. Percebeu? Vem o nome do dia, vem o numeral depois, é a data. E essa data fica isolada, uma vírgula antes e outra vírgula depois. Muito fácil. Prosseguindo, chegamos à regra 9. E a regra 9 é muito similar à 8, é muito parecida. É assim, ó. Usamos a vírgula para isolar, mais uma vez isolar, uma vírgula antes, uma vírgula depois. 2, para isolar a idade após citar o nome da pessoa. Você está lá escrevendo, isso acontece muito em notícia. Notícia, reportagem, Joãozinho, vírgula, 13, vírgula de novo, e continua o texto. Aquele 13 no meio de 2 vírgulas, após Joãozinho, significa a idade dele. Não se coloca mais 13 anos de idade. Meu Deus do céu, isso é redundância. Isso é escrever mais do que se deve. Também não se coloca 13 anos. Tirou de idade, tirou o termo anos, deixa só o numeral entre vírgulas após o nome da pessoa, já significa uma referência à idade daquele ser, daquela pessoa que foi citada. Vamos ao exemplo. O 9 é bem parecido com o 8, né? Nós vamos utilizar a vírgula para isolar. Isolar, hein? Uma antes e outra depois. A idade após o nome da pessoa. Foi interrogado o senhor Manuel Tavares, 55, na delegacia de Camaragibe. Está muito claro, está evidente que o 55, que vem logo após o nome Manuel Tavares, é a idade dele, mesmo que não esteja escrito o termo anos. Não precisa. Coloca simplesmente entre vírgulas e o leitor já vai saber que se trata da idade do senhor Manuel Tavares. Caso 10. O último de hoje. Não poderia ser diferente. Outro caso facílimo. Vamos a ele. Emprega-se a vírgula para separar o local, que normalmente é o nome da cidade, da data. Isso é muito usado em documento, muito, é bastante usado em documento. Então, eu estou fazendo essa videoaula, estou gravando essa videoaula em 22 de abril. Eu estou na capital de Pernambuco, Recife. Então, se eu fosse produzir um documento, eu colocaria Recife, vírgula,
22 de abril de 2020. Ok? Só isso. Separar o local da citação da data. É muito fácil, mas eu quero analisar mais um exemplo com vocês. Bem, gente, e para fechar, o exemplo da regra 10. Emprega-se a vírgula para separar o local, o nome da cidade, da data. Camaragibe, 22 de abril de 2020. O que é que está faltando entre o nome do local e a data? Está faltando uma vírgula. Aproveito para deixar uma dica aí de ortografia. Nome de mês é escrito com inicial minúscula. Veja que o A de abril está minúsculo. Aproveito para deixar para vocês uma atividade, como sempre. Na verdade, uma mini atividade. Produza 2 frases para cada regra de vírgula estudada hoje. Bem, se foram 5 regras, 2 frases para cada, então vocês vão produzir 10 frases, vão mandar para o meu privado e isso vale nota. Então, bons estudos, estou à disposição para tirar dúvida e não deixem de fazer atividade.